1897, a Rainha Vitória celebrou o 60º aniversário de sua ascensão ao trono britânico. O mundo estava desfrutando de um período de paz e prosperidade como poucas vezes havia experimentado. Quatro anos depois, no alvorecer do século XX, a Rainha Vitória morreu. Chefes de Estado de todo o mundo compareceram a seu funeral. Nessa época, exceto a França, todos os principais estados europeus eram monarquias, muitas ligadas por parentesco à coroa britânica. A Rainha Vitória era considerada a matriarca de todas e sua morte foi vista por muitos como o fim de uma era. Poucos, no entanto, poderiam ter previsto quão violento e instável o mundo iria tornar-se. Em 1900, a maior parte dos assuntos mundiais ainda estava centrada nas principais nações europeias. No leste havia a Rússia, cujo vasto domínio tinha o Ártico ao norte, o Pacífico setentrional a leste, a Manchúria, a Mongólia, o Afeganistão e a Pérsia ao sul. E a Alemanha, a Áustria, a Hungria e os Balcãs a oeste. À frente desse império se encontrava o autocrático czar Nicolau II, cujo poder estava salvaguardado por uma polícia secreta de muitos tentáculos e por um grande exército. As cidades da Rússia Ocidental eram tão cosmopolitas quanto qualquer outra da Europa, desfrutando de rica abundância no campo das artes. A maior parte dos russos, entretanto, ainda levava uma vida camponesa primitiva. A servidão que mantinha os camponeses presos à terra como virtuais escravos havia sido abolida apenas há 20 anos antes. E a grande maioria dos russos ainda tinha pouco que dizer sobre assuntos políticos. Havia um largo setor industrial que, porém, comparado ao da Europa Ocidental, era muito atrasado. Próxima da Rússia, a Áustria-Hungria não passava agora de uma sombra do que fora, especialmente desde a derrota para a Prússia em 1866. Ali, outro imperador, o idoso Franz Josef, governava uma agitada mescla de austríacos, húngaros e polacos e dominava as raças multilingües dos Balcãs ao sul. O brilho de sua corte em Viena não conseguia disfarçar as crescentes divisões nacionais dentro do império. A Alemanha, vizinha ao norte, era o jovem e crescente gigante da Europa. Até pouco tempo, um conjunto de reinos e principados, sob domínio da Prússia, não se unificara, senão após a esmagadora derrota infligida à França pela Prússia em 1870. Era governada pelo ambicioso Kaiser Guilherme II, sobrinho neto da Rainha Vitória. A Alemanha tinha um grande e poderoso exército. Assegurava uma rápida e eficiente expansão industrial, especialmente na região do Ruhr, no oeste do país. A França era a maior república da Europa. Os franceses divertiam-se em casa com Paris segura de sua reputação de capital do entretenimento da Europa e aumentavam e consolidavam suas possessões coloniais na África e na Indochina. Assim, em cada coração francês, ardia o feroz desejo de retomar as províncias orientais da Alsácia e Lorena, cedidas à Alemanha após a desastrosa guerra de 1870. Do outro lado do Canal da Mancha estava a Inglaterra, ainda objeto de inveja das demais nações. Era governada pelo rei Eduardo VII, o rei desportista. A fonte de seu poder era o Império Britânico, alargado e consolidado sob o governo da Rainha Vitória,
Estendia-se então por um sexto do globo terrestre. O Império beneficiava-se sobretudo do comércio. As matérias-primas eram trazidas à Inglaterra para alimentar-lhe a potente indústria que inundava de bens o mercado mundial. Para guardar esse vasto império, a Inglaterra confiava principalmente em sua marinha real, então a maior do mundo. Fora da Europa, duas potências emergentes aguardavam o momento de alçar voo. Os Estados Unidos da América começavam a expandir-se. Seu produto nacional bruto quase triplicara entre 1897 e 1914. Esse crescimento econômico era acompanhado de rápido crescimento da imigração. Cerca de 9 milhões de pessoas chegaram durante a primeira década do novo século. A maior parte dos imigrantes vinha da Europa para começar nova vida. Sua determinação em dar as costas ao passado muito contribuiu para influenciar a política exterior isolacionista dos Estados Unidos da América. A vastidão do país e território, ainda em grande parte virgem, permitia absorver facilmente os imigrantes. Mas o isolacionismo norte-americano não impediu que esse país começasse a construir seu império. Isso era resultado da guerra travada com a Espanha em 1898 pelo domínio de Cuba e das Filipinas. Essas recriações do combate foram feitas na época pelo pioneiro do cinema Thomas Edison. Na verdade, o exército norte-americano imediatamente se estabeleceu em Cuba. O futuro presidente Teddy Roosevelt, visto aqui à esquerda, deixou seu posto de governo para comandar com grande ímpeto em Cuba seus Rough Riders. Os espanhóis sofreram duras baixas, mas a guerra só foi decidida nas Filipinas pela Marinha Americana, que afundou a frota espanhola na Baía de Manila. A guerra não apenas deu a Cuba a independência, como deu aos Estados Unidos, as Filipinas e o Guam. A outra potência que emergia no cenário mundial era o Japão. Em 1894, ele travara a guerra com a China, que ainda era uma sociedade medieval se comparada ao Japão. Este abraçara incrivelmente nos últimos 40 anos a tecnologia ocidental. A causa desse conflito oriental era a Coreia, que o Japão queria anexar. A batalha decisiva, ganha pelos japoneses, foi travada no mar e encorajou o Japão a criar uma marinha e um exército modernos e poderosos. Na Europa, a rivalidade colonial girava em torno da África. A Inglaterra tinha a maior fatia deste continente, seguida da França. A retardatária Alemanha tinha colônias de tamanho considerável. Outras potências imperiais eram a Bélgica, Portugal, a Espanha e, finalmente, a Itália. Em 1900, quase toda a África já estava dividida. Particularmente, o Kaiser Guilherme II tinha inveja das possessões inglesas na África. Por isso, ele ficou satisfeito quando, em 1899, estourou na África do Sul a guerra entre os Boers, que queriam libertar-se e construir uma república própria, e os ingleses. Apoiados pelos alemães, que forneceram fuzis e outras armas, os Boers inicialmente infligiram uma série de derrotas ao exército britânico. Eles constituíam um sério adversário para o exército que se considerava quase invencível em guerras coloniais. Os
comandos altamente imóveis dos Boeres, apesar de numericamente inferiores, provaram ser capazes de fazer frente às inalteradas táticas inglesas. Os ingleses foram forçados a mandar dezenas de milhares de reforços, muitos do Império, para a África do Sul. Eles também adotaram táticas mais móveis, mas apesar de se verem forçados